Olá, que a boa mão do Senhor seja com você e com a sua família. No Navegando nas Escrituras, estamos estudando os mandamentos de mutualidade e vamos iniciar um novo mandamento que diz: sirvam uns aos outros. No livro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, encontramos: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Em Gálatas 5,13, o apóstolo Paulo escreve: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu pergunto a você: de que maneira o mundo, a sociedade, mede a grandeza de uma pessoa? Não raramente essa grandeza é medida em função da extensão do poder e autoridade que alguém tem sobre os outros, não é verdade? Às vezes em função de um ofício, de um cargo que ocupa na sociedade, às vezes em função de riquezas, posses materiais, ou, na melhor das hipóteses, porque a pessoa fez uma grande descoberta ou inventou algo muito importante. Mas quando nós olhamos para o conceito de grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, encontramos Ele dizendo que no reino de Deus, o maior é aquele que serve, segundo Mateus 23:11. Paulo, então, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo à igreja da Galácia, nos diz no versículo 13 do capítulo 5, que nós não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à nossa carne, aos nossos desejos. Antes devemos ser servos uns aos outros pelo amor. E aí no versículo 14 ele diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo escreve assim para a igreja da Galácia, porque havia muitos cristãos ensinando ali na Galácia de que os crentes precisavam receber circuncisão e guardar a lei de Moisés, se que de fato quisessem uma posição de filhos diante de Deus. Paulo então demonstra na carta que isso é um falso ensinamento. Ele diz que Jesus havia nos libertado ou liberto o cristão de toda a obrigatoriedade de guardar a lei, que Cristo cumpriu toda a lei e que o cristão então em Cristo é justificado. O cristão então deve viver uma existência baseada na fé em Jesus, e essa fé em Jesus produz amor na vida do cristão, produz liberdade na vida do cristão, e que o cristão, em hipótese nenhuma, deve usar essa liberdade que possui em Cristo para práticas egoístas ou de autogratificação. Pelo contrário, o cristão, ele deve procurar ser servo, literalmente ser escravo de Cristo e ser escravo do seu irmão, no sentido de ser um servo do seu irmão.
Desta maneira, nós podemos conceituar o mandamento de servir um aos outros como sendo a atitude em amor que nos obriga livre e voluntariamente a fazer para outro cristão qualquer trabalho ou tarefa que seja necessária, que auxilie ou seja vantajosa para o bem-estar espiritual, físico ou mental de outro irmão. Temos um grande desafio, obviamente, nesse mandamento, porque somos ensinados, por um lado, que ser grande no mundo é ter muitos servos. E, em função da nossa natureza decaída, nós gostamos mesmo é que os outros nos sirvam. E temos muita dificuldade em servir os outros. Então eu lhe convido a continuar comigo nessas reflexões, a fim de que aprendamos a servir em amor o nosso irmão em Cristo, e assim sermos grandes aos olhos de Deus. Que Cristo continue te abençoando e abençoando a tua vida, é minha oração, em nome dele. Amém.